Pessoal, no vídeo de hoje eu gostaria de comentar um episódio da série Black Mirror, o episódio 2 da temporada 4, que se chama Archangel. Uma advertência aqui, eu vou falar bastante do episódio, vou falar do final dele, então vai ter spoiler. Caso você não tenha visto ainda, veja e volte para a gente conversar sobre essa peça que é muito, muito interessante. E a minha chave de leitura aqui vai ser um pouco comentar o complexo de Édipo em Freud, e também leituras mais contemporâneas do que o Freud chamava de complexo de Édipo. Então fica aí o convite para a gente conversar sobre esse episódio. Lembrando que esse canal é parte do meu projeto de extensão, Conversas Virtuais sobre Psicanálise. Eu sou professor de psicanálise no departamento de psicologia da UFMG. Um breve resumo, né, do episódio, para quem não viu e para quem não liga para spoiler, é o seguinte: uma mãe muito tomada pela preocupação, principalmente depois de um episódio no qual a filha desaparece de um parquinho, fica um longo período do dia desaparecida. Essa mãe, então, tomada de preocupação e, enfim, ansiedade, leva a filha para uma instituição e instala esse dispositivo, está o Archangel, que é um dispositivo internalizado no corpo da criança, através do qual você tem acesso àquilo que a criança via, através de um tablet. Então a mãe via o que a filha via. E não só isso, ela via também, conseguia perceber, através desse tablet, as reações químicas, físicas do corpo dessa filha. Então, se ela ficava nervosa demais ou tinha um problema físico, gripe, etc., esse dispositivo disparava um alarme e a mãe, então, tinha a segurança, enfim, tinha esse acesso seguro e rápido àquilo que a filha estava sentindo e vendo. E mais do que isso, além de ver o que ela via, a mãe também podia controlar, através desse dispositivo, aquilo que ela podia censurar, por assim dizer. Então a mãe liga um dispositivo de censura para cenas de violência. Então a filha, ela, por exemplo, ela vai se furar e ela não vê o sangue porque aparece uma imagem borrada. Ela também não consegue ver as brigas na escola, porque assim que tem violência e acontece alguma coisa que, enfim, mexe com a excitação, né, da filha, essa imagem borra, né, e ela não consegue ver, de fato, o dispositivo consegue, então, por assim dizer, censurar a visão da própria filha. Esse é basicamente o início aí do episódio e já dá um pouco a direção do comentário que eu quero fazer, que é pensar um pouco no complexo de Édipo a partir de uma certa perspectiva trágica, né? A gente tem que lembrar que o Freud está lendo o Édipo a partir de uma tragédia, né? Um texto do Sófocles, mas também uma tragédia que circula antes do Sófocles, perdão, e que a tragédia, de maneira geral, ela é caracterizada por um excesso, aquilo que a gente chama de híbris, né? Uma desmedida. E qual que é a híbris presente nesse episódio? A híbris é o controle, né? É o cuidado, é um excessivo cuidado que se torna controle. É o devir controle daquilo que deveria ser cuidado, holding, né? Que deveria ser, então, a constituição das fronteiras, né? Entre o eu e o outro. Essas fronteiras são terrivelmente, tragicamente borradas por essa mãe que está tomada pela angústia de perder o seu bebê, né, a sua filha. Inclusive, mais adiante, esse controle continua, adolescente, adulta. Essa mãe, ela não consegue abrir mão, né, desse controle da filha, e, portanto, esse o excesso, é isso que vai levar, inclusive, ao fim trágico no episódio. Eu não vou comentar aqui o complexo de Édipo em si, do Freud, nem a tragédia do Sófocles. Só quero pensar um pouquinho, né? Vou fazer ainda uma série de vídeos sobre o complexo de Édipo. Acho que vale muito a pena a gente né, discutir o Édipo aqui, principalmente a leitura que o Laplanche faz do Édipo como um código tradutivo, como uma narrativa
que é mais imposta pelos adultos. Eu acho que, aliás, esse episódio dá muito né, material didático para a gente mostrar isso, como que o Édipo é uma narrativa imposta pelos adultos, né, endereçada, né, pelos adultos às crianças, mas eu não vou comentar isso agora, só vou pincelar essa ideia usando o próprio episódio. Então, a ideia aqui é lembrar que a mãe ela tem uma certa função, né, constitutiva dessas fronteiras, né, que estabelecem onde há o eu e onde há o não eu. Né? Os pais, né, os adultos que cuidam do bebê participam ativamente dessa tarefa. Essa tarefa ela não é algo espontâneo, algo natural, né? O eu ele não é algo que brota sozinho, né, do corpinho do bebê. O eu é uma instância, uma fronteira que se constitui lentamente, gradualmente, graças a esse apoio sistemático dos adultos que cuidam do bebê. Na nossa cultura, de maneira geral, o adulto mais próximo, mais né, comumente que participa dessa situação originária é a mãe. Né? Então, a mãe, ela, com o seu holding, um abraço, enfim, a presença, o contato, vai estabelecendo não só a fronteira entre o eu e o outro, né? Enfim, a própria constituição da tópica corporal do bebê, com o carinho, o abraço, enfim, os cuidados higiênicos, né? Isso vai excitando essa superfície, isso vai constituindo essa superfície libidinalmente, né, que vai inclusive determinando para a criança aquilo que está dentro, aquilo que está fora, durante um longo período inicial da vida. E ela, a mãe, pode e deve, num certo sentido, constituir essa fronteira e respeitar essa fronteira. E essa constituição ela é atravessada por várias e várias fantasias. Né? A mãe, num certo sentido, ela se identifica com o bebê no início da vida. Ela se identifica a tal ponto de acreditar que o bebê, enfim, está sentindo fome quando ela reconhece algum sinal. Né? Ela acredita que pode reconhecer sinais do seu bebê, que pode sentir aquilo que seu bebê sente, num certo sentido. Isso que o Winnicott chamou, né, de maneira muito curiosa, de preocupação materna primária, é um estado de loucura, o Winnicott vai até brincar com isso, uma loucura passageira, que a mãe ela tem que se identificar tão plenamente com seu bebê que, de fato, ela se torna meio que um com ele. Né? E aos poucos, né, ao longo do tempo, a mãe vai se separando e isso é uma tarefa da mãe, né? Se separar do seu bebê, reconhecer que o bebê tem um limite, né? Que não pode ser invadido, que não pode ser visto, que não pode ser, enfim, controlado. Né? A mãe tem que ceder da sua onipotência, do seu controle, do seu gozo, né, narcísico, que é um gozo monumental, né, de ter acesso ao bebê, não só ter esse acesso, como saber aquilo que o bebê deseja, saber aquilo que o bebê quer, né? Isso é de um gozo narcísico enorme, né? A gente ter, enfim, acesso à privacidade do outro. Então a mãe tem que renunciar a isso, mas durante um certo tempo ela precisa dessa onipotência, né? Ela precisa supor um bebê, um sujeito ali onde há apenas um corpinho ainda sem sujeito, um sujeito que está em vias de se constituir. Então é fundamental que a mãe identifique alguém ali nesse corpinho. E esse trabalho ele tem que ir cedendo o espaço, né, a outras formas identificatórias que vão se estabelecendo ao longo da constituição subjetiva. Então, me parece que a grande questão que está atravessando o episódio é essa híbris, né, essa desmedida do controle que é atravessada pela problemática da identificação. Né? A identificação no sentido de que no início da vida, de fato, né, no Édipo, né, início que compõe o complexo de Édipo, as identificações são operações psíquicas fundamentais, elas são inevitáveis,
mais do que isso, elas são constitutivas, né? Não há constituição psíquica, não há constituição subjetiva sem que uma mãe faça esse movimento, né? Sem que um adulto faça esse movimento de identificar alguém ali onde ainda não há ninguém. Então isso basicamente é uma leitura do Édipo, uma leitura contemporânea do Édipo, né? Esse esforço identificatório que a mãe faz. O problema é quando isso não para, isso continua, esse excesso, né? Eu sei aquilo que você quer, eu sei aquilo que você deseja, eu quero saber aquilo que você vê, eu quero saber aquilo que você está pensando, é quando isso não para, isso não tem limite, a mãe não consegue se limitar, ou o pai, né, o adulto, enfim, não consegue se limitar e não consegue respeitar a privacidade do seu filho, da sua filha, enfim, da criança que está ali. Então esse me parece a problemática, né, assim, do episódio. Queria, então, desde já alargar o sentido do complexo de Édipo aqui. Complexo de Édipo, né, claro, a gente sempre lembra da história do próprio Sófocles, né, assim, que ele narra, enfim, ter bebês com a mãe, matar o pai, né, ter bebês com o pai, matar a mãe, toda essa problemática que envolve desejos sexuais, incestuosos e desejos parricidas, matricidas, tudo isso está, né, no campo do complexo de Édipo, está nas fantasias que constituem o Édipo. Mas eu queria também propor uma leitura mais ampliada do complexo de Édipo, como sendo todas as relações amorosas constitutivas, né, que vão fazer com que o sujeito apareça, o sujeito seja efetivamente constituído. Então, o complexo de Édipo é o conjunto de relações amorosas que produzem um sujeito, né? Então, o conjunto de relações amorosas iniciais, né, muito primordiais, muito primitivas, que constituem o sujeito. Isso é o Édipo. Então, não precisa de papai, não precisa de mamãe, né, não precisa, enfim, desses códigos tão marcados, né, pela heteronormatividade, pelo casal heterossexual, a presença, enfim, do pai, da mãe, tudo isso, né, a gente vai ver numa outra série de vídeos aí, onde o Laplanche eu vou trazer o pensamento do Laplanche, né, o Laplanche vai criticar essa ideia do Édipo muito, a narrativa bonitinha, da família, etc. A gente pode criticar isso e trazer, então, uma leitura mais contemporânea do Édipo, lendo, então, esse complexo, né, como o complexo de fantasias, né, o conjunto de fantasias que dizem respeito à constituição libidinal de um sujeito. Então, no final do episódio, a filha, tendo visto, né, que mesmo depois da mãe ter ido à psicoterapia, né, ter visto o excesso que ela tinha cometido, né, de não permitir, enfim, que a filha tivesse sua privacidade respeitada, mesmo depois disso, a mãe foi à psicoterapia, desligou o aparelho, guardou, etc. Mas em um determinado momento, quando a filha começa a vida sexual, a mãe volta a utilizar o aparelho e verificar, né, onde a filha está, o que ela está fazendo, se ela está usando droga, se não está. Enfim, é uma fantasia de onipotência, né, de muitos pais, aliás, né, o desejo aí de ter um dispositivo de mais do que panóptico, né, assim, de saber onde que o filho está, onde que a filha, né, o que ela está vendo, o que ela está fazendo e vivendo. Enfim, a mãe realiza isso que é apenas, né, e deve ser apenas uma fantasia dos pais, né? Ela vai lá e realiza e a filha descobre, né? Ela descobre que está sendo vigiada, né, dessa forma brutal, né? E, enfim, pega o dispositivo, né, esse tablet, e bate na mãe de forma violentíssima e se liberta dessa mãe, né? Vai embora, enfim, vai viajar, vai sair de casa. Efetivamente, a impressão que a gente tem é para nunca mais voltar, né? Ela reconhece, enfim, a loucura, né, dessa mãe, o excesso absurdo, sádico, né, ultraviolento da invasão materna. Num certo sentido, isso que deveria ser também parte da tarefa dos pais, né, que é
empurrar os filhos, né, pro mundo e libertar os filhos, né, desse controle que, insisto, é um controle que pode ser muito prazeroso, né, controlar a vida de alguém, né, ter acesso à vida de alguém, os pais deveriam fazer parte dessa tarefa e porque, óbvio, né, faz parte da nossa cultura, é o nosso pacto civilizatório, a ideia de que o sujeito ele tem que construir uma certa autonomia, né, ele tem que construir e ter direito a construir, né, uma vida privada, né, uma vida onde ele tem acesso privilegiado e seguro aos seus próprios pensamentos, aos seus próprios desejos, que ele não se sinta invadido, né? Esse episódio me parece fundamental para falar desse aspecto que vai aparecer, né, nas relações constitutivas humanas, que é a privacidade, né? Como que isso é importante ao longo do Édipo, ao longo da Constituição humana, como que esse espaço privado é fundamental de ser construído, de ser preservado, protegido, respeitado pelos adultos que estão, enfim, cuidando da criança, né, que estão, enfim, ajudando a criança a construir e respeitar esse espaço privado. Então, me parece que é um elemento super importante, né, a privacidade, que está presente no Édipo e que pode ser invadido, que pode ser absolutamente destruído por uma fantasia, por um desejo, também por parte dos adultos, do controle, né? Esse controle que pode ser, inclusive, né, um controle excessivo, um controle perverso, né? A gente poderia dizer que isso é da ordem da perversão, na medida em que a criança é reduzida a um objeto do outro. Eu acho que essa é uma caracterização, né? Eu acho que é uma definição de perversão que eu gosto muito, é quando o sujeito trata o outro como um objeto seu, né? E reduz o outro a um objeto, ou seja, dessubjetiva o outro, né? Tira do outro elementos fundamentais de subjetividade. E um desses elementos fundamentais é a privacidade singular, né? É esse mundo privado singular, um mundo que é só do sujeito, que ele só vai dar acesso caso ele queira, né? Caso ele autorize a entrada, né, de outra pessoa, né? Então essa privacidade é uma das características fundamentais, né, do que efetivamente constitui um sujeito, do que define um sujeito. Perversão aí seria a tentativa de invasão disso, né? A tentativa e o direito, né, o suposto direito de invadir esse espaço. E muitos pais, né, se acham no direito, né, de invadir esse espaço, de ler o diário dos filhos, de abrir as gavetas, né? Isso, aliás, coloca um problema, e aí eu concluo o vídeo, né, que eu acho que esse é o problema que o episódio coloca pra gente, sobre os limites, né? Os limites disso, assim, até quando que os pais podem controlar a vida dos filhos, né? Quando que esse álibi, né, que é um álibi verdadeiro, muitas e muitas vezes, de produzir segurança, de saber o que os filhos estão fazendo, com quem, né, se eles estão bebendo, usando droga, enfim, uma preocupação genuína, né? Até quando que essa preocupação ela começa a atravessar uma fronteira e ela, enfim, dá asas para essa fantasia, que é também uma fantasia, né, frequente, comum, de controlar a vida de alguém, controlar a vida dos nossos filhos, né? Até quando a gente passa desse limite, né, do cuidado, da preocupação, né? O Winnicott chamava isso de uma preocupação materna primária, né? Essa preocupação assim, de saber aquilo que você está sentindo, eu sei aquilo que você está sentindo, e a gente sabe por uma certa identificação de um sujeito que está lá e, né, se sente genuinamente preocupado, cuidadoso e tal, mas quando que essa preocupação ela se torna também um veículo, né, um caminho para a gente, enfim, controlar, para a gente tentar de todas as maneiras não renunciar, né, ao prazer enorme, né, de controlar a vida de alguém.
né, principalmente os nossos filhos. Então, acho que um episódio super interessante para a gente conversar sobre o Édipo, para além dessa leitura muito rasa, né, do Édipo como incesto, parricídio, matricídio, enfim, o Édipo ele merece, né, uma leitura ampliada e acho que esse tipo de episódio ele é muito didático para a gente falar um pouquinho disso. Então, eu queria saber o que, que vocês pensam aí, o que, que vocês acham desse episódio, comentem. Estamos aqui para conversar. Obrigado.